Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas. Público que nos honra com suas presenças. Internautas, Rádio Guaíra. Com muita alegria que nós recebemos hoje os familiares dos homenageados. Quero iniciar a minha fala aqui, deixando o voto de pesar à Dona Maria, irmã da nossa igreja, uma serva cristã, que até o último dia ela esteve ali combatendo o bom combate. E ontem o Senhor arrebatou e hoje ela foi sepultada. Então, deixo aqui meus sentimentos a toda a família enlutada. Também quero parabenizar a comunidade do Maracaju dos Gaúchos pela festa de ontem, em comemoração à Santa Medianeira. Foi um belíssimo almoço, mesmo com um pouco de tristeza, porque no dia anterior perdemos também a Dona Nelly, foi sepultada, Dona Nelly Rossetti, a qual eu deixo também aqui os meus sentimentos a toda a família Rossetti que está enlutada. Mas mesmo assim aquela comunidade manteve o almoço e com muita honra foi feito e muita gente esteve presente, graças a Deus. Gostaria de estar falando um pouquinho das minhas homenagens aqui feitas, primeiramente ao nosso querido e eterno pastor José Soares, a qual eu tive o privilégio de crescer na companhia dele, ouvindo os louvores dele na igreja, juntamente com a Dona Carmosina e os seus filhos, que aquilo era contagiante para todos que ali na redondeza moravam. Tenho certeza que é uma forma simples que nós aqui da Câmara temos para homenagear uma pessoa que tanto fez, assim como o pastor José Soares, assim como a professora Inês e também o professor Tito. Mas é a forma que nós temos de estar prestando essa homenagem. Ao pastor, nós solicitamos aqui que seja dado o nome de uma rua, para que seja lembrado dos trabalhos voluntários, os trabalhos de resgate de vidas que ele prestou nesta comunidade guairense. Ele também foi um homem a qual ajudou politicamente o nosso município. Foi candidato a vereador, ficou suplente e sempre envolvido, não politicagem, mas sim a política sincera, honesta, para o bem comum de Guaíra. E a gente vê o bom exemplo que ele deixou aqui na terra, com os frutos que hoje a Dona Carmosina colheu e está colhendo, através dos seus 8 filhos, 15 netos e 8 bisnetos. Esses são os frutos desse casamento abençoado por Deus, que o Senhor permitiu que acontecesse. Então, eu gostaria de deixar aqui o nosso reconhecimento, a nossa valorização, a minha valorização em relação ao pastor José Soares, que também fez o que pôde. Pode passar? Aqui tem algumas fotos. Nunca correu do trabalho, sempre à frente da obra, fazia um trabalho musical, resgatou muita criança, muitos jovens. Aí é no fundo da igreja,
sempre estava envolvido, inserido, olha, ela regia o coral. Gisele, que aqui está também, sua neta. Uniões que foram feitas, abençoadas por ele também, né? Então, muitas atividades que foi feita através da vida deste homem. Tem o comércio que foi desenvolvido pelo filho dele, o Toto, que tem o nome popular Toto Lanche até os dias de hoje, e que atualmente quem trabalha é o Mário, né? Mas nós temos aí o comércio que contribui para o nosso município. Essas são as fotos para trazer um pouco mais da lembrança, né, da família, um pouco da família dele e um pouco das obras que ele fez para que esta cidade também pudesse contribuir de uma forma espiritual, de uma forma de resgate de vida. Não é fácil fazer um trabalho voluntário, somente quem faz é que sabe. Porque o trabalho voluntário é um trabalho oculto, ninguém vê, sem holofortes, como eu sempre digo, né? Então, esse aí é um merecedor de que realmente o seu nome esteja constado nos anais dessa Casa de Leis e que seja registrado enquanto um nome de uma rua. Quem conheceu o pastor José Soares e quem conhece a família dele, sabe que ele é um homem foi um homem respeitoso, honesto, um bom exemplo e digno, merecedor desta homenagem. Também não poderia deixar de falar do professor Tito. Este homem também que nós conhecemos, eu conheço desde a época de jogos, quando eu jogava, que faz bastante tempo, né? E ele desde já, faz anos, né, Elza? Desde já, ele sempre fez um trabalho voluntário com as crianças. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, tirando do seu próprio bolso, recursos próprios, para poder manter essas crianças com uniformes, manter essas crianças com alimentação, transportes. Até os dias de hoje ele faz isso. Eu digo isso enquanto até mãe de atleta dele, porque meu filho continua sendo o atleta dele. E a gente vê o número de criança de todas as idades e de todas as classes sociais que esse homem resgata, que esse homem envolve no esporte. E nós sabemos que o esporte, ele além de ser saúde, ele ocupa a mente da criança para que ela não fique na rua fazendo coisas que não deve. Então eu não poderia deixar de homenagear o Tito para esses préstimos, e a gente viu que não foi fácil a luta dele até chegar aqui. Só foi estudar depois de casado, depois que teve a Silvana e o Sidney. Também tem as 3 netas. Não teve neto homem, mas arrumou vários filhos de coração. Quero agradecer a Silvana e o Sidney pelo histórico, o apoio que deu. Aí está o Tito, que ministra aula até os dias de hoje. Hoje mesmo saiu correndo para poder fazer a prova de recuperação lá no Roosevelt. Exemplo vivo, ele realmente veste a camisa do voluntariado. Este homem, ele não tem preguiça. Ele limpa campo, ele corta grama, ele não tem preguiça. O que precisar, ele vai atrás em prol dessas crianças. Muitas vezes deixando até as famílias de lado, mas ele vai atrás
para poder tirar essas crianças das ruas. E muitos destas crianças estão... Mais um minuto, senhora presidente. Mais um minuto, vereadora. Ele limpando o campo. Muitas desses atletas hoje já jogam fora, estão em clubes, clubes fora do país, estão em clubes nacionais, clubes profissionais. Então, são realmente merecedor desta homenagem, a qual aqui eu jamais poderia deixar de homenagear. Professora Inês, sem palavras. Minha professora de magistério, minha professora de pedagogia, a qual fui primeira turma, uma professora honrada, uma professora que me acompanhou no período mais difícil da minha vida, e graças aos teus conselhos, a tua sementinha que você confiou em mim, hoje está gerando frutos. E eu louvo a Deus pela tua vida e por você ter acreditado em mim. E principalmente pelos minutos, as horas de conselhos. Senhora presidente, retorno a essa tribuna para dar continuidade na minha fala. E gostaria aqui de estar mencionando as pessoas familiares do pastor José Soares, que se encontra aqui, os filhos, né? Nós temos ele, pai de 8 filhos, e está aqui a Almeir, a Almiceia, o pastor Geber, que hoje toca a igreja, né? Está à frente da igreja, junto com a sua esposa Andréia, a pastora Andréia e a pastora Carmosina. Temos também os filhos Genésio, Jetro, Jefte, Aldineia e Aldiceia. E também nós estamos com a Gisele, que é a neta, o Sérgio Leão, que é o neto, a Aparecida Benfica, que é membro da igreja também, e a Vitória, que é a bisnetinha, né? Então, que sintam-se homenageados merecidamente, que eu deveria ter já falado, mas em questão do tempo não pude falar. Em relação assim às nomenclaturas, até o vereador Alessio falou, é que infelizmente o regimento ele rege e nós temos que segui-lo, né? Então ele deixa ali, porque nós colocamos apenas os 4 nomes de pessoas para colocar dos coparticipadores. Então, por isso que a gente coloca só 4. Mas é por isso que existe essa votação na plenária e a gente solicita o apoio, né? Bem como o meu apoio, o meu voto favorável à homenagem à professora Inês, né? Mesmo meu nome não estando na indicação conforme o regimento, né? Porque a gente sabe que tem o número para poder colocar de pessoas. Então, infelizmente, são regras, né, normas e devem ser seguidas, até por esta razão. Mas consideram aqui homenageado por todos os vereadores. Quero mandar um abraço também para o Adenir, lá do Maracaju, que está nos ouvindo neste momento, e todo o pessoal de lá que também está nos ouvindo. Agradecer o Dante, o Pedro, do Serviço de Urbanismo, que está realizando um trabalho maravilhoso. Em relação à pintura, à roçagem, né, igual a Alessio falou que ele vai limpar lá, não é a função dele limpar, porque limpeza pública não é diretor Dante, não é o Dante, a gente sabe bem, e a gente tem que cobrar que seja feita a limpeza em todas as áreas do município, até o Natal. Então, que realmente o diretor responsável faça o trabalho dele, né? Ou o secretário faz aí um mutirão para poder fazer a limpeza no geral, porque eu andei andando nos bairros aí e está feia a situação, né? A gente sabe que chuva faz crescer bastante a grama, tal, mas mato, entulho, isso aí não é dependência de chuva. Isso é falta do planejamento realmente do diretor que tem que estar à frente dessa situação. Em relação à questão indígena, eu torno aqui frisar, estive lá hoje à tarde também,
Conversei com o caminhoneiro, o freteiro, que assim a gente pode dizer, uma pessoa super do bem, não sabia do que se tratava. Depois, quando chegou aqui, se deparou com a situação, ficou extremamente assustado. Se ele mesmo disse que tinha mais 10 cargas para vir para Guaíra, e que ele tinha fechado essas cargas, já abriu mão. Já abriu mão. Dentre essas cargas tinha teto, tinha assoalho e tinha também tábuas. 16 casinhas mais 10 cargas, quantas casinhas que não iriam ser feitas aqui em Guaíra? Então eu volto aqui frisar, ninguém está falando que o índio não merece moradia, porque eu acredito que o índio quer não é terra. Porque eu discordo, pastor, que o índio ele vive da caça e da pesca, porque há muito tempo ele deixou de viver da caça e da pesca, hoje ele vive da cesta básica da FUNAI e da ação social. Então ele hoje tem essa função, ele quer casa, ele quer água encanada, ele quer energia, assim como nós. Então esta questão de terra é usado como massa de manobra pela FUNAI. Então, mais um minuto, senhora presidente. Mais um minuto, vereadora. Então, o que nós temos que nos alertar, que a área é abrangente. Não vamos cruzar os nossos braços, porque a minha casa não vai pegar, a minha propriedade não vai pegar, ou eu não tenho sítio, não tem problema. A nossa cidade, ela está envolvida. E se realmente acontecer a demarcação, a nossa casa não sendo demarcada, a depreciação do nosso bem vai cair. Então, nós temos que se unir. Um bem comum, a CIAG, comércio, as mulheres do comércio, e abraçar essa causa, a família em si. Lutar pelo direito do índio, a moradia, mas não a invasão. Assim como nós, eles têm o direito de moradia, mas numa terra que seja doada pela FUNAI e não tomada